Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre o gênero textual fábula. A fábula é um texto curto que pode ser escrita ou contada por alguém. Os personagens quase sempre são animais e representam como o espertão, o valentão, o lento, o invejoso. E a fábula quase sempre tem um ensinamento a fazer por intermédio da moral da história. Os elementos de uma fábula devem ser o enredo, ou seja, a sequência que os fatos foram acontecendo, um narrador, personagens, ambiente e o tempo. Nós veremos agora esses itens separados detalhadamente. O narrador é quem conta a história e ele pode ser um narrador personagem, ou seja, aquele que está na história, que participa, ou observador, aquele que conta como se estivesse observando o que aconteceu. Temos também o tempo. Geralmente ele está descrito lá no comecinho da fábula, com frases do tipo era uma vez, há muito tempo atrás, em uma bela manhã. E o lugar é onde acontece a história. Por exemplo, castelos, florestas, a casa da vovó. Os personagens da fábula podem ser animais, objetos que se personificam, ou seja, eles adquirem as características dos seres humanos, como falar, trabalhar, tocar instrumentos. Vejam o enredo dividido em momentos. Toda fábula tem que ter uma situação inicial, um conflito, ou seja, um problema que o personagem principal está ali passando, o clímax, que é aquele momento que a gente fica tentando descobrir o que aconteceu, e o desfecho, que geralmente é a moral da história. A fábula, como uma boa amiga, por meio da moral, busca transmitir conselhos que prezam a ética e os bons costumes. Preparados? Então agora, abram o LDI de vocês em língua portuguesa, na página 38. Observem a ilustração que nós temos aqui. Qual é o lugar em que as crianças estão? E qual o motivo por elas estarem tão encantadas? Vejam os personagens de algumas fábulas que nós já trabalhamos no decorrer do ano, tanto do segundo ano quanto no início do terceiro ano. Aqui nós conseguimos ver a fábula da cigarra e a formiga, o lobo e o cordeiro, a lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas, que inclusive vocês fizeram até uma reescrita dessa fábula, vocês se recordam? Hoje iniciaremos o capítulo 3 de língua portuguesa. Em cena, pequenas histórias, grandes lições. Na página 39, coloquem a data de hoje, 22/6/2020. Neste capítulo, você vai conhecer algumas narrativas curtas que terminam transmitindo pequenas lições. Roda de conversa. Número 1. Você conhece alguma história com os personagens apresentados na página ao lado? Quais? Esta pergunta está se referindo a esta página, com as fábulas das quais nós já falamos. Número 2. Essas histórias são chamadas de fábulas. Você sabe por quê? Na fábula, a mensagem que o autor comunica aparece no final e é chamada de moral. Ela reproduz, geralmente, um provérbio ou dito popular. E você sabe o que são provérbios ou ditos populares? São frases curtas que transmitem ensinamentos retirados de experiências de vida, ou seja, transmitem conhecimento e sabedoria popular. Quais mensagens estão sendo comunicadas nos seguintes provérbios? Vamos ao primeiro provérbio. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E o que será que isso quer dizer? Vamos ao segundo. Cada macaco no seu galho. Próximo. Em boca fechada não entra mosquito. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
De grão em grão a galinha enche o papo. Filho de peixe, peixinho é. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Esses são alguns exemplos de provérbios ou ditos populares, e todos eles fazem parte da nossa cultura popular. Na página 40, coloquem a data de hoje, 22/6/2020. Atividades. Número 1. No título das fábulas, geralmente aparece o nome dos personagens principais das histórias. Para descobrir os títulos a seguir, observe os desenhos e escreva o nome dos animais representados. Eu vou dar aqui o exemplo apenas de um, tá bom? Vocês farão os demais. Vamos ao primeiro quadro. Nele, eu tenho 2 personagens. Porém, para dar o título a essa fábula, eu irei observar qual é o primeiro personagem que aparece dentro deste quadro. E o primeiro é o leão. Então, eu irei iniciar o título desta fábula com o primeiro personagem, ou seja, o leão e o rato, pois o rato é o segundo personagem, ele deve vir por último no nome do título, tá bom? Embaixo, vocês têm algumas linhas. Nessas linhas, vocês irão colocar o título de cada uma dessas fábulas, tá bom? Pausem o vídeo, respondam ao número 1 e depois vocês voltem a dar o play para continuarmos. Número 2. Ouça a fábula que a professora lerá e depois assinale qual dos provérbios contém a mesma mensagem transmitida na história. A professora vai ler uma fábula agora para vocês, tá bom? Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa história e o que essa história está querendo transmitir para a gente, tá bom? O título dessa fábula é A Mulher e a Galinha. Uma viúva tinha uma galinha que punha um ovo todo dia. Dando-lhe um pouco mais de cevada, ela porá 2, disse ela. Mas deu-lhe tanta cevada que a galinha ficou entupida e não conseguia pôr nem mais uma vez por dia. Por querer sempre mais, perdes até o que já tens. Agora vamos às alternativas e vocês irão procurar apenas uma que está de acordo com a mensagem que essa história nos transmite, tá bom? Primeira, a união faz a força. Segunda, à noite todos os gatos são pardos? Terceira, quem não tem cão caça com gato. Ou quarta, quem tudo quer, tudo perde. Marquem um X na alternativa da mensagem que vocês acham que é a mensagem transmitida nessa história. Número 3. Que tal ir até a biblioteca ou sala de leitura da escola e escolher um livro de fábulas para emprestar, levar para casa e ler? Bom, como nós não estamos frequentando a nossa escola presencialmente, eu vou deixar aqui para vocês um arquivo. Este arquivo tem muitas fábulas. Vocês poderão escolher aquelas que vocês mais gostarem e fazerem a leitura, tá bom? Não precisa ser somente hoje, porque a professora está pedindo como tarefa, mas vocês podem fazer isso diariamente, até mesmo para praticar a leitura de vocês, tá bom? E quando vocês lerem cada fábula, observem o que esta fábula, o que essa história está tentando lhe ensinar. O arquivo estará abaixo do link deste vídeo lá no nosso grupo, tá bom? Pessoal, encerramos aqui a aula de língua portuguesa de hoje. Aguardo, então, as fotos de vocês com as respostas das atividades, ok? Lembrando que é no meu número privado. Até o próximo vídeo!